Eu vou fazer uma retrospectiva antes de passar. A gente vai fazer aí um bate-bola, gente, né? Hoje com a minha parceira, a professora Oemi, né? Então eu contava para vocês que o material saiu, né? Então das duas cabeças aí, a gente foi gestando mesmo, né? Quando a gente recebe aí um tema, a gente pensa quem é o público, né? Começa e termina naquele dia, ou a gente faz uma continuidade, né? Gostaria de se apresentar para a gente depois ir direto para a palestra? Vou me apresentar. Meu nome é Oemi Scott Marins, sou professora, não venho às quintas por conta do meu trabalho e, nossa, eu recebi com muita alegria o convite da Andréia por intermédio da prefeitura. E vou transmitir, nós vamos trocar ideias, vou falar um pouquinho sobre a comunicação e eu acredito que vai ser uma manhã gostosa. Eu estou assim animada, a Andréia já me contou como era a turma, aí eu acredito que será um bate-papo, né? É mais um bate-papo do que um ensinamento, seria uma troca de ensinamento referente à comunicação, tá bom? Espero que dê tudo certo e vai dar, né, André? Com certeza. E aí, gente, só rememorando para fazer sentido que a gente viu num primeiro momento, o nosso objetivo foi, como nós recebemos aí, né, o tema da palestra é trazer uma reflexão, muito mais do que um checklist de documentos, se a gente tiver um tempo lá no final até, a gente faz um checklist, mas é muito mais uma reflexão do cenário que eu vivo hoje, né, que é um cenário que a gente viu que é de mudança, para que a gente possa, então, atender ao público e escrever os documentos oficiais. Então é nessa toada que a gente vai, ok? Vamos ver aqui se eu... aqui. Então o conteúdo a gente viu que, o que vai ser, o contexto atual de comunicação, que a gente viu que mudou e mudou muito, porque agora não é mais linear, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a questão da interpretação, da compreensão e da análise, Então, se eu não entendo, se eu não compreendo, eu não consigo escrever bem os meus textos, Então, hoje, o bom profissional é aquele que consegue encontrar as palavras, gente, para se comunicar, E essas palavras agora sempre de uma maneira mais breve, nada de prolixidade, Então, foi-se o tempo do almaço, de escrever muito, escrever muito é escrever bem. Não, escrever muito é justamente eu não conseguir escolher as palavras certas para me comunicar. Haja vista que os novos concursos, gente, quando tem a parte dissertativa, a gente tem meia lauda, meia folha, para dar conta do recado, para mostrar o conhecimento, para mostrar que eu consigo abordar o assunto para finalizar. Então, e aí se eu fizer mais uma linha embaixo e achar que eu estou arrasando, eu vou estar desclassificada, que é pior, Além de não é só perder pontos, desclassifica porque agora é o mundo dos caracteres, Então a gente vem para isso. Portanto, comunicação assertiva, Aquela que dá conta, que a pessoa bate os olhos e aí eu consigo me comunicar. Tenho que ter clareza, coesão, objetividade ao me comunicar, Clareza, concisão, não adianta, Ainda mais olhar para o meu público. Esse é o cenário. Quem que eu atendo? Então não adianta, eu vou... A gente vai até falar algumas coisas hoje sobre isso por meio de alguns textos, não é? E a correspondência moderna. A gente dizia que o WhatsApp hoje é documento, cuidado com os prints. Eu dizia assim, ainda é necessário se falar por WhatsApp, já que voltamos no presencial? Então guardem isso, gente. E sempre quando forem escrever, meçam o que vocês vão escrever e se vale a pena documentar aquilo. E aí nós dizemos o seguinte, vocês colocaram, então a gente põe um edital lá, tem o edital do concurso e a pessoa liga, olha, que documentos são?
leia o edital, porque senão a pessoa vai ligar e falar, não, mas eu falei para fulano de tal, ela falou que não precisava não, do CPF. Ela falou RG, né, ela falou, agora imagine então pelo WhatsApp alguém com um print desse, né, tirando a nossa paz. Então sempre com muito cuidado, gente. A maior parte, eu dizer para vocês, dos processos que a gente tem hoje aí é por conta de print de tela, né? O WhatsApp web aberto, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Uma coisa que parece inocente pode causar um dano maior, ainda mais descontextualizada, né? E aí eu dei o exemplo, lembram? Acordada até essa hora, e acordada até essa hora pode ser, gente, vai dormir, amanhã tem a palestra, ou pode ser um assédio, né? Por que eu tô perguntando? Está acordada até essa hora, 2 horas da manhã, vai olhar lá, que horas que é a mensagem? 2 horas da manhã. Você é o quê? Um colega de trabalho ou nem trabalha no setor? Então, muito cuidado, tá, gente? Bom, falamos, né? Somos professoras, então a gente tomou muito cuidado para não dar uma característica de aula de português, né? Às vezes, eu dei um exemplo, às vezes a pessoa só pede uma informação, o professor de português quer dar uma aula, né? Aí, por isso que o taxista pergunta se era professora, né? Nossa, como? Porque a senhora fala tudo certinho, explica tudo, Então, somos professoras, nós duas, né? A professora Oemi também, somos da área de letras. Letras português, e somos amigas mesmo de longa data, colegas de profissão e amigas de longa data, quando demos aula no IESB, né? Numa faculdade. Bom, a comunicação nos dias atuais, nós falamos de revolução, de mudança, né, gente? Grande mudança, e aí se antecipou aí com a pandemia, que a gente viu, uns 20 anos. A tecnologia acabou tomando um grande tempo. E aí o que se acreditava, a primeira vez que tinha tecnologia, gente, olha que delícia, é que nós, teríamos mais tempo agora. Acreditava-se nisso, gente, que beleza, né? Pelo contrário, o que aconteceu? Perdemos o nosso ócio. A gente assiste TV com o celular na mão, a gente não tem mais o tempo, e o ócio é produtivo, sabe aquele fazer nada, aquele sentar, né? É necessário também para a criação, para a saúde mental, né? Então essa antecipação, o que aconteceu? Ficamos mais ativos, entre aspas, e ao mesmo tempo sem tempo para nada, fazendo coisa ao mesmo tempo. Então, eu estou na reunião gerenciando a lista de mercado, sabendo que eu vou comprar o presente de aniversário da festa do amigo do filho, Preocupada em baixar o volume caso tenha uma interrupção. Isso, preocupada. Então, são muitas conexões aqui, que a gente vai gerenciando, é um novo tempo. E esse novo tempo, ele vai trazer consequências, várias consequências, né? Uma delas é que a gente vive sempre cansado, a gente vive sempre estressado. Outras delas é que a gente, fazendo tudo ao mesmo tempo, não dá para ser perfeito. Então pode passar alguma coisa desapercebida, alguma informação, Então é uma coisa que acontece bastante. E a outra coisa que eu disse é que, sobretudo na população mais pobre, esse efeito ele cai de uma maneira mais intensiva com a desigualdade social. Então, com mais tecnologia, a gente teve também mais desigualdade social. Por isso que a pessoa que vai ser atendida, muitas vezes não é nem que ela, mas pelo amor de Deus, gente, expliquei 1000 vezes, vai ter que explicar 1001, porque a pessoa não dá conta. Então, só o celular não basta, um celular que lê QR Code, tudo é obsoleto hoje. Então, é o mundo do consumo, é o mundo da rapidez, da liquidez. É isso que a gente vive hoje. André, dá licença. Claro. Ao mesmo tempo que você vê uma notícia boa, vem a ruim.
é ruim, vem a propaganda. Então é tudo jogado na nossa mente. A gente não tem o tempo de refletir e analisar. Não é isso que acontece? Você muitas vezes assiste ou lê um jornal, está lá a notícia triste, aconteceu algo, uma catástrofe. Acabou, já passa por uma propaganda, ou por um consumismo, ou por algo bom que vai acontecer, a gente não processa. Não adianta, é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido na nossa mente, a gente não consegue deixar que algo seja mais denso, né, dentro, para que a gente possa assimilar, entender e refletir. Né? E aí leva à banalização, gente, à desumanização, né? Porque a gente se acostuma tanto a ver, né, todos os dias, né? Milhões de pessoas morrem, todos os dias a gente vê, além de um simulacro, né? Porque a televisão é um simulacro. O que é simulacro? É uma seleção daquilo que é interessante que todo mundo veja. Imagina, num contexto de zilhões de notícias, né? Não dá para todas as notícias aparecerem. Então, é pensado aquelas notícias que são convenientes, né? Que nós vejamos. E aquilo vai entrando, introjectando na nossa cabeça e por isso que a gente reproduz, a gente vê pessoas falando tem que morrer mesmo, né? Coisas assim que a gente não percebe, mas que vai também fazendo parte de tudo isso. Obrigada. O cenário precisa de pessoas como vocês, gente. Né? O que vocês estão fazendo aqui? Reconhecendo que a gente não sabe tudo. De maneira intuitiva, o que nós estamos falando, é claro que a gente sabia. Mas quando vem alguém aqui que faz um apanhado dos autores, lembra? A gente está pensando com a cabeça dos autores. E eles desenham esse profissional. Então, é o profissional que aprende sempre. Então, cada vez a gente sabe menos. Cada vez a gente vê coisa no Instagram, para que serve isso? A outra parte do abridor, que a gente nunca... Então, todos os dias a gente aprende. Nós estamos aqui aprendendo com vocês também. Então, não dá mais para a gente parar na primeira graduação, no primeiro curso, no curso de 2022, a gente aprende sempre. É uma mudança de pensar. A inteligência artificial, que nós falamos bastante aí, que então nós estamos aqui sendo filmados. Então, sabem, tem um controle todo, hoje tem localização, então, cuidado, às vezes você vai, tô no horário de almoço, vou lá no cabeleireiro, quer usar a internet? Pronto, você usa a internet, aparece lá, fulano está no... Então, tudo um monitoramento e a inteligência artificial cada vez mais introjectando, estando na nossa vida, Como nos sentimos? Lembra a história do ócio, da cadeira no meio da rua, de conversar, de encontrar com um amigo e conversar, Hoje a gente vai ao mercado, eu procuro nem na Gôndola, falo, nossa, vi alguém conhecido, pelo amor de Deus, Por isso que eu gosto de São Paulo, que é anonimato, Agora aqui você encontra, ainda mais a gente que vai para várias... Andreia, mas não é porque eu adoro gente, adoro conversar, mas a gente está sempre cronometrado, gente? Cronometrado, que já é o outro compromisso, Então, é aquela coisa que a gente se sente, olha a imagem, tentando driblar, parece que o dia é pouco, Não sei, é a sensação. Todo mundo tem isso também, gente? Ou não? Vocês estão dando conta, Não é? Passou tão rápido. Olha, se a gente pegar a palestra de quinta para hoje, Nossa, já é de novo, parecia tão... Quando eu fui convidada para a palestra, mas a palestra é só em outubro, E chegou, e chega, E o Natal está chegando de novo, Então, esse é o cenário. A pandemia que eu consertei ali, 2020, Agora, então, ela foi um marco, um divisor. E aí eu passei para vocês, dentro da minha realidade, o cenário da escola. Como é que aconteceu isso na escola, que é a escola que vai ditar os próximos passos de futuro, porque é lá que estão os nossos alunos. Então, os alunos ficaram 2 anos sem aula. A gente teve um retrocesso de 10 anos. Qual o nosso cenário hoje, gente?
recuperação. Então a gente vai de reforço, de recuperação, né, a todo custo. Então a gente tem a distância, né, contratamos professores para recuperação, alfabetizadores, né? Então é uma luta diária para que a gente resgate aí o tempo perdido, né? O tempo não volta, né? Não dá para voltar. Alguém colocou isso, né? Não dá para reprovar, então deixa esses 2 anos e a gente... Não dá, né? Não dá para reprovar, é para frente, né? Então, houve aí pagamento de professores, de diretores, né? Houve investimento, chip para os alunos, o merenda em casa. Então, existe todo um custo e seria também um retrocesso voltar. Mesmo porque, né, existe um gargalo para atendimento dessas crianças, que juntaria com as crianças que estão ingressando, e aí geraria um caos para todo esse atendimento. Então, o cenário mundial, nós estamos nem falando de Bauru, gente, o cenário mundial foi de avanço, de passar para frente e de resgatar tudo isso, né? A sensação de tudo isso, pelo menos que eu tenho, é da gente trocar o pneu do carro com o carro andando. Não dá para parar e, vamos, a gente tem que resgatar tudo isso e ir para frente, tá certo? Esse foi o cenário, Século XXI, então, pandemia, um marco que traz aí, então, o grande avanço da tecnologia, né? Do dia para a noite nós tivemos que depender da tecnologia e aí não conseguimos mais nos livrar. Fomos obrigados a trocar nossas máquinas, nossos celulares aí obsoletos. A tecnologia tirou muitos trabalhos e aí nós fizemos aí um percurso, Eu contava para vocês que uma dada lanchonete, se eu não estiver com a minha filha, eu nem como, capaz de não comer, porque não tem mais um ser humano. Então você vai lá, você clica, você põe o cartão, depois você pega o lanche e cada vez mais, a gente percebe que será assim. E demos um exemplo, então, alguém supervisiona, a colega trouxe o exemplo, 5 caixas ali e as pessoas passam com suas compras, o pedágio, então a gente já tem 2 sem parar, em alguns lugares a gente tem mais, some aquela pessoa que dava a comanda, quando a gente chegava lá no Graal, quando a gente chegava no Rodoserve, no Alameda, e aí nós mesmos inserimos lá, pegamos a comanda e compramos. Então, é um novo cenário de emprego também. A empregabilidade muda. E a tecnologia para tudo. Até para calibrar um pneu, eu preciso da tecnologia. Mundo dos caracteres, E aí a colega disse, olha, são 50 palavras aí. Vou fazer uma reclamação. Vai fazer uma reclamação? Um produto veio com defeito. Então, eu tenho 50 palavras para comunicar que eu recebi, que dia que eu recebi, quem sou eu, que produto que qual é o número da nota fiscal, o defeito e pedir resolução do problema. Então não vou começar da invenção do produto lá para chegar, a escolha das palavras. Então, comunicar-se bem é ter um repertório próprio, escolher as palavras corretas. Então, sai aquele modelo, de encher linguiça, lembra que falavam isso? A professora não aceitava, Não, isso aqui não, pode voltar, conta mais. Aí era o tal... Concisão agora, encher linguiça, florear, não, acabou isso, hein, gente? Para quem é mais enxuto, é a sua vez agora. Modernidade. Nossos filhos, voltando para a escola, quais serão as profissões, do futuro? A colega trouxe a questão hoje do operador de drone, Quando se pensava nisso, os youtubers, influencers. Então, quem nasce hoje, a gente nem imagina quais serão as profissões, É um novo modelo, é um novo, conforme a sociedade vai mudando, então mudam-se também as necessidades e as profissões. E aí o novo profissional, que são as nossas crianças, ele vai ter que ter uma série de habilidades, gente, muito mais que conteúdos escolares, para ele poder trabalhar.
Ele vai ter que saber conviver com o outro, ele vai ter que saber trabalhar em grupo, ele vai ter que saber se reinventar o tempo todo. Lembra aquele office boy lá atrás que começava, depois ele ia carimbando e ele terminava a carreira como gerente da empresa? Esse profissional não existe mais. Então é muito comum migrar, é muito comum ir para outros trabalhos. Então eu preciso reinventar. Com as habilidades também, né? Você está no lugar, você também descobre as suas habilidades, não quer estar aqui. No caso da pessoa que trabalha, ela vai trabalhar mecanicamente. Quando você começa a expandir os seus conhecimentos, você começa a perceber, as suas habilidades vão mudando também. Aí ele tem uma outra visão. E hoje o mercado é assim, né? Você precisa de pessoa proativa, né? Você ficar ali na mesma toada, não vai ficar, pode até ficar. Mas o que ele exige é essa proatividade, esse reaprender, né, André? Exato. A nossa profissão foi difícil, mas como a gente teve que se virar também, né? Eu não sabia mexer com tablet, né? Não sabia, gente. Aí você fica, eu estava comentando com a André, eu falei, como isso foi bom, como isso me fez crescer como pessoa. Você começa a expandir, né, os seus conhecimentos e ver que você é capaz, né, que existem possibilidades de você se ressignificar. Né? Exato. Eu dei um exemplo, gente, de uma amiga jornalista, né? Vocês sabem que o jornal impresso hoje é raridade, né? O que é uma pena, que era uma delícia. Eu, né? Adorava ficar vendo o jornal, né? Obituário, quem morreu, Você também viram isso? Não, gente. Olha eu louca, né? Eu gostava. Né? O casamento, vamos para casamento, faz proclames, né? Quem é que vai casar, não é? E aí agora é o que? Digital. Então o jornalista que ficou dormindo, esperando passar, dançou, gente. Né? O mundo mudou, hoje é digital o negócio ali. E rápido, liquidez. Então é outra forma. E o que é o poder hoje, gente? Quem tem poder hoje é quem tem conhecimento. Que a gente pode dar de melhor para os nossos filhos e para nós é o conhecimento. E reconhecer, gente. A humildade, aí já é filosofia, né? É o princípio do conhecimento. É reconhecer que nós não sabemos tudo. Nós somos inacabados, né? Como diria Paulo Freire, seres inacabados, nós aprendemos sempre. Nós sempre vamos aprender. Ah, mas tem 90 anos, e daí? Vai aprender, mas tem 60, vou fazer faculdade? Qual o problema? Qual é o problema? Hoje a longevidade também, por conta também da tecnologia, hoje vivemos mais. E se vivemos mais, que vivamos com mais qualidade de vida. André, posso dar Claro. exemplo sobre o jornal, né? Dentro do conteúdo de língua portuguesa, o jornal sempre aparece. E você fala para o aluno, né? Você conversa com o aluno, ele fala jornal. Alguém lê jornal? E você vê a menina ainda, ela falou, a minha avó veio pro obituário. Falei, não, vamos pular. A avó dela é igual eu, é obituário, gente. Aí você falou, eu lembrei. Eu falei, a gente fica vendo lá, ela me chama, a gente fica vendo obituário. Quer dizer, existe um jornal físico ali na casa dela. Aí eu falei, então tá, então nós vamos fazer o seguinte, eu pedi, né, uma notícia, algo. Como é difícil o jornal físico, né? Falei, pode procurar na internet. Aí dei uns sites ali para eles procurarem. E nós vimos como que é feito o jornal. Trabalhamos todas as etapas do jornal, porque o jornal existe, o jornal físico existe ainda, né? Aí nós fizemos, então aquela situação de sentar, de ver, selecionar o que vai escrever, como escrever, tem que ser conciso, porque tem um espaço, tem tudo. Vai ser útil para eles? Para conhecimento. O que nós fizemos depois? Aí entrou o podcast. Então já fala a linguagem do mais jovem, mas ele precisa conhecer que antes do podcast, o jornal físico existiu, era ele que dava informação. Você falou, eu lembro que meu pai assinava a Folha de São Paulo e eu, quando era criança, eu sempre gostei de ler, eu acho que eu nasci já gostando de ler. Eu pegava a Folhinha de São Paulo e eu lia as histórias para mim. Eu inventava personagem, a voz do personagem ali.
Então, isso ficou em mim. Eu sei, se tiver um jornal, eu vou folhear. Mas se eu quiser hoje saber, pela rapidez que nós vivemos, eu vou no jornal da internet. Eu vou procurar pela internet, né? Pela facilidade que é, porque não se encontra mesmo, existe. Ele ainda é um veículo de comunicação utilizado, tanto que os jornaleiros ainda tem banca de jornal, revista. Sim. Né? Então, era mais para falar isso. Então, aproximar o aluno do que existiu a partir desse daqui, que é o podcast, que é interessante. Porém, para ele fazer um podcast, ele também tem que seguir o regulamento. O que eu vou falar, quanto tempo eu vou usar. O aluno precisou escrever depois do que eles fizeram. Fizeram pergunta e resposta toda, gravaram e apresentaram para a sala. Quer dizer, é uma atualidade. Né? O podcast para mim também é novo hoje. Não sei para vocês, mas é uma ferramenta de comunicação do século XXI. Bem lembrado. André, posso falar uma coisa? Claro. Antigamente a gente pegava um jornal no domingo para procurar emprego, na segunda levar o currículo, né? É verdade. Hoje em dia não, você cadastra o currículo lá, fica esperando alguém entrar em contato com você, né? Então tem bem isso, uma mudança assim, bem radical, né, dos tempos, né? Verdade, nós falamos, né? A colega lembrou que até a cesta básica hoje é o cartão, né? Hoje é o cartão. E aí a pessoa precisa desbloquear, precisa ter um e-mail, né? O que parece comum, gente, tem gente que não tem e-mail até hoje. Né? O que é e-mail? Como é que eu faço? Não acessa? Não é tão comum, né? E a gente dizia, cuidado para não medir com a nossa régua. A gente está falando da nossa casa. Como é que são as casas aí, né? Das pessoas, de fato. E aí a gente entra, né? Nós entraremos aqui na comunicação humanizada, que eu vou passar agora a palavra para minha amiga, né? Oeni, para fazer sentido aí, e ela vai conduzir, né? Agora. Mas você pode Intervir? Não fala isso, que a professora. Não, você pode, Andréia. Tá. Você tem que ficar ali também quando eu fico. Que bom? A tua vez de brilhar. Gente, a comunicação humanizada, que a Andréia ela abordou, o ato de comunicar, ele sempre existiu, né? No entanto, ao longo do tempo, houve uma alteração em seus processos, na qual se tornou mais eficiente para se transformar em negócio. Se a gente lembrar na pré-história, os signos, os desenhos sempre existiram, né? Porque como que o homem se comunicava, né? O homem lá na caverna fazia desenhos, né? Foi a primeira maneira de se comunicar, foi essa. A importância do homem, do ser humano, na convivência, porque nós somos seres sociáveis, a gente não vive sozinho, não adianta. Você precisa do outro para conversar, você precisa do outro para trocar uma ideia, você precisa de um outro para desabafar. Nós somos seres sociáveis e nós precisamos, para socializar, a comunicação. Hoje, atualmente, a comunicação ela deve ser humanizada, independente do canal que ela está inserida. É necessário que esteja próxima, fazendo sentido para as pessoas que estão acompanhando. Nós vemos hoje, gente, marcas, essa comunicação humanizada aqui, a gente vê aqui muitas marcas que já buscam essa humanização. Eu vou dar um exemplo, se vocês tiverem outros, será bem-vindo, tá? Os outros exemplos serão bem-vindos. Então, o Magazine, não é propaganda, mas a Magazine Luiza, ele criou um avatar. Quem que é esse avatar? Como chama? A Magalu. Tudo torrando o cartão. A Magalu. A Magalu é o quê? É uma pessoa, ela é simpática, ela atrai, ela é bonita, não é? É uma pessoa, gente. Ela faz o quê? Ela te convence a usar os produtos, comprar os produtos e funciona. Já comprei no Magazine Luiza. Não envolvida pela Magalu, mas por necessitar e procurar. E o atendimento, coisa bem rápida, quer dizer, ela humanizou, trazendo a Lu, que aparece, e a Lu fica. Eu acho que vocês têm a imagem da Lu na cabeça de vocês, assim como eu tenho aqui agora. E traz pra gente essa proximidade, né? E é um avatar. Então, olha, a comunicação humanizada, as marcas sacaram isso, né? Algumas marcas sacaram isso e é lógico que cresce
bem mais. O consumo, a proximidade, e tem algumas coisas nós precisamos. Alguém queria falar? Não? Assistente virtual, né, gente? Vocês já viram como tem assistente virtual agora? É verdade. Tudo vai... Posso te ajudar, não é isso? Isso. Você entra na internet, alguma coisa. Posso te ajudar, não é? Qual que é aquela que você tem lá que você fala? Alexa. Ah, isso, né? Alexa. Eles já sabem que eu amo a Alexa. Já contei. Temos a humanizada e a simplificação. Né? O que seria? Além da humanização, outra característica desse tipo de comunicação é a simplificação, visto que nos dias de hoje as pessoas não têm disponibilidade de tempo para lidar com coisas complexas. Vamos falar mais ou menos aquilo que já foi dito. Utilizamos a tecnologia para fazer compras, negócios, logo gerar conexões. É necessário sentido na vida do outro. Desse modo, a fundamentação é o caminho e a forma que nos aproxima e nos fortalece a relação para que os clientes voltem e construam o caminho de relacionamento. Essa semana eu estava dando uma caminhadinha, eu ouvindo uma rádio aqui local, e a locutora estava falando, acho que a pergunta da rádio, acho que era alguma coisa relacionada a justamente isso, desse atendimento. Que às vezes você procura uma loja pelo atendimento. Né? Você vai lá uma vez, a pessoa te atende bem, você vai e vai procurar aquela pessoa. Ela fez até propaganda da moça. Né? Ela falou, vá porque é uma pessoa, a gente precisa disso. Você entra na loja, às vezes você quer só ver, você quer entrar, você quer se distrair, eu quero só ver aqui. A pessoa vai te seguindo, né? Vai te seguindo, mas você vai assim. Talvez ela não tenha sido preparada, ela não faz isso por mal, é o trabalho dela, talvez é assim que ela é, tem que ser feito dentro daquele esquema. Nós queremos ver, chamar, conversar, trocar ideia. É isso que a gente faz, busca algo. E ela acabou falando justamente sobre isso e fez a propaganda da moça. Quer dizer, ela, uma pessoa que eu não conheço, a locutora, ela estava dando um parecer pessoal, para vocês perceberem como isso é geral, o sentimento é geral. Nós precisamos disso, nós precisamos desse contato afetuoso. Por que você só vai lá? Você só compra sapato ali? Porque eu já conheço o vendedor. Às vezes nem é barato. Às vezes nem é barato, mas só de você, da pessoa vir te atender, é diferente, gente. A humanização, a simplificação, tecnologia, mas também o relacionamento. Ele é importante. No site nós buscamos isso também. A gente faz, eu acredito que vocês também fazem compras pelo site. A gente já escolhe um que a gente conhece, ou que uma amiga fez, olha, vai, que é uma beleza, é rápido, chega, você vai e faz. Né? A pandemia fez com que nós fizéssemos isso. Eu não tinha comprado em site, eu gosto de ver o produto, eu gosto de ver o que eu estou comprando. Mas com a pandemia, eu precisei também aderir. Você é viciada na Sephora. Nunca mais. Nunca mais. Para mim, com relação a site, depende do jeito. Por exemplo, tem coisas que eu gosto, a maioria das minhas coisas eu compro pelo site. Por exemplo, eu estou precisando comprar um tênis. Eu tive que ir na loja, primeiro verificar se o tênis serve no meu pé, se está confortável no meu pé, e procurar a melhor oferta nele no site. Porque... Dois trabalhos, né? Mas é verdade mesmo. Já calçado, já comprei uma vez um tênis também, ficou pequeno e desisti de comprar pela internet. Quando eu preciso, eu vou na loja física mesmo. Né? Dica para melhor comunicação. Gente, isso é importante. Se você parar para pensar, às vezes você pergunta uma coisa para a pessoa, ela não está prestando atenção no que você está perguntando, ela só te responde. Sabe? Fala, foi isso que eu perguntei. Foi isso, né? Ela vai e te responde. Quer dizer, ela não está preocupada com comunicação. Ela está preocupada em responder. E às vezes não é aquilo que você estava pensando, ou querendo resposta, ou continuar um diálogo para um melhor entendimento. Então, como que você faz? Experimente gravar o áudio. Hoje é simples, né, a gente fazer gravação. Escute e tente compreender de fato se aquilo agrada a você, se você passou a comunicação. Porque nesse mundo que a gente vive, nesse mundo louco de correria para cá, correria para lá, às vezes a gente fala as coisas e acaba ficando.
ou acaba perguntando, ou a outra pessoa falando e acabam se perdendo. Né? Então, tenta fazer isso. Será que foi isso mesmo que eu queria dizer? Evita e muito o... Não era bem isso que eu queria dizer. Não acontece isso? Você está falando uma coisa, a pessoa fala, não era isso que eu queria dizer, não. Quer dizer, pensa um pouquinho, veja se realmente você está se comunicando. A comunicação se dá quando eu falo, você entende, devolve e aí vai. Agora, quando eu falo, não houve a compreensão, a pessoa já, ó o tempo já, não foi isso que eu quis dizer. Até eu me explicar e você entender, e se você não entende? Ou se você não quer entender? Então a gente tem que elaborar de uma forma para ser compreensível para o outro. E isso, gente, hoje em dia é difícil. Muitas vezes a gente vê e fala, né? Aí eu vi e fala. Você nem tem certeza se aquilo é. Você se comunicou com outra pessoa, e isso vai passando. Né? Então, cadê a comunicação? Houve aí uma aglomeração de informações, às vezes nem verdadeiras ou não. Eu penso, gente, que, por exemplo, se é uma notícia mesmo, né, fake news, que hoje muitas fake news, checar a notícia na fonte, né, vai na fonte para ver, porque chega, a gente recebe muita coisa, né, que não é verdadeira, vocês sabem disso. E cuidado com os ruídos. Olha o que aconteceu ontem, era um grupo, né? Foi montado um grupo de WhatsApp para uma finalidade. E o grupo terminou a finalidade ontem, a pessoa avisou que o grupo seria encerrado. E foi removendo, né? Ó, você foi removido do grupo, você. E uma pessoa lá atrás, o grupo tinha muita gente, falou assim, não, mas eu não fui removido. Então, o grupo continua. Então, deu a entender, olha, algumas pessoas foram removidas, e outras não. Já começou, né? Mas por quê? Então esse grupo vai ser o que agora? E por que eu fui removido e outro não? E aí ficou aquela coisa, você sabia que fulano não foi removido? Então o que eles estão falando agora? Ah, não. Aí o que não foi removido falou assim, peraí que eu vou te dar um print do que está acontecendo no grupo. Olha o tamanho. E quando a pessoa foi dar o print, percebeu que ela também foi removida. Mas já era tarde. Então, quer dizer, o grupo não existia. Mas olha a margem que dá. Olha os problemas modernos, gente. Quem iria imaginar que a gente fosse ter hoje um problema desse? Né? Primeiro que é assim, quando falo que vai acabar, eu prefiro sair do que ser removida. Eu acho assim, sabe? É chato, gente, ser removida. Não é? Porque também existe. Gente, mas é muito desfeita, né? Não acha? Nossa, né? Andréia, mas se o grupo existe para determinado e ele vai precisar, ele vai acabar, o grupo vai acabar, bobeira, gente. Monta-se um outro grupo para uma outra atividade. Mas olha, que é tanto grupo, a gente já não quer fazer parte, mas quando fala fulano removeu você, parece que dói isso, gente. É igual bloqueado. Você foi bloqueado. Nossa, e aí você vê um monte de gente e dói, mas fala assim, não, eu fiquei muito grupo. Porque você é mais bonito que eu, né? Não, então o grupo, né? Então, olha só, os problemas modernos que geram outros problemas, por exemplo, se for uma equipe de trabalho, né? Então, realmente não teve mais grupo no final da tarde. Agora, se tivesse outro problema, que a pessoa que ficou no grupo ia dar um print para quem não ficou no grupo. Nós estamos falando de adultos, hein, gente? De adultos, né? Nem vou falar de velho, vou falar, né? De adulto velho, né? Mas assim, e aí com esses problemas modernos. Então, olha quanta coisa na comunicação moderna, nessa questão do humano, nessa questão até do protocolo de sair também, porque diz que tem protocolo para sair de um grupo. Quando você não quer, então você agradece, né? Explica ali, olha, por motivos. Por exemplo, vou estudar para um concurso, estou saindo das redes sociais, agradeço a todo momento, né? E sai, não pode sair sem falar nada. Diz que tem isso, vocês sabiam? Porque senão você vira pauta também, você sai, o que aconteceu? Ai, gente, mimimi, né? E ainda mais grupo de família, né? Você vira a pauta do grupo agora que sai. Primeiro grupo que eu saio é o da família. Só dá confusão.
então, né? É o primeiro passo. Tem que Ainda sair mais de agora de madrugada. eleição, de nossa, né? Nem Eu vamos. vou falar de mim há um ano atrás, tá? Ah, Antes de 7 de setembro. De repente o grupo da família só falando sobre 7 de setembro, Bolsonaro. A minha família toda. Aí eu cansei. Eu, assim, por não ser bolsonarista, Ah, eu meu saí Deus. desse grupo. Eu não tenho obrigação de ficar vendo. Pronto, virou pauta, né? Virou a pauta. Mas é muito isso. Então, problemas modernos, acho que. Não? Você queria falar? A opinião política, a minha não é essa, então eu saí do grupo. Isso, mas aí explicar, né? Mas olha só, gente, os problemas modernos, né? André, eu vou passar para o caso do gerente apressado. Você que sabe. Como nós estamos falando isso, Aí a gente volta lá e depois. aí volta, não, Tá. volta. Isso não vai ser cancelado. Só aqui, no caso do gerente apressado. Ó, como nós estamos falando de comunicação, né? Aqui, os segredos da comunicação escrita. Nós que trabalhamos também com o memorando, muitas vezes um recado, ou entregar uma prova, mandar um recado para o diretor, nós também temos que, né, saber fazer dessa forma. Esse daqui é uma história, tá? Certa vez, um apressado gerente de uma grande empresa precisava ir ao Rio de Janeiro para tratar de alguns negócios urgentes. Como tivesse muito medo de viajar de avião, enviou o seguinte e-mail para a recém-contratada secretária. Maria, devo ir ao Rio amanhã sem falta. Quero que você me reserve um lugar à noite no trem das 8 para o Rio. Mandou. A secretária fez o quê? Maria não comprou a passagem. Infelizmente, não pode ser. Porque reservar um lugar, que se escreve com S, é uma coisa. Comprar uma passagem já é outra, bem diferente. Não foi nada disso que o senhor escreveu. Veja bem, o senhor até colocou em negrito as palavras reserve e à noite. O senhor me pede aqui no e-mail para reservar à noite um lugar no trem das 8 para o Rio. E como deveria viajar no dia seguinte, então eu fiz exatamente o que o senhor mandou. Um pouquinho antes das 8, comprar a passagem, entrar no trem, pegar o seu lugarzinho no meio do vagão, ao lado da janela e pronto. Fechava os olhos, dava uma boa cochilada, de repente o senhor acordava de cara para aquela lindeza de paisagem. Veja, eu não sabia que o senhor só gostava de viajar de trem, e ainda mais de trem noturno, em cabina com leito. No e-mail o senhor não disse nada disso. Mas será que era preciso dizer alguma coisa? Estava tudo tão claro, tão óbvio na minha cabeça. Será que a sua cabeça é assim tão diferente da minha? Que você não é capaz de entender uma ideia tão simples? Senhor, a nossa cabeça é muito diferente. Sim, é claro. Aliás, não existem duas cabeças iguais neste mundo. O Senhor tem certas ideias na sua cabeça, eu tenho outra. O Senhor, por exemplo, queria que eu comprasse uma passagem para o Rio de Janeiro no trem das 8 da noite, cabina com leito. Não é mesmo? Mas acontece que o Senhor não conseguiu passar essa ideia para a minha cabeça. Porque pelo seu e-mail eu entendi outra coisa, completamente diferente da que tinha na cabeça. O sentido ambíguo da frase, reservar um lugar à noite, lugar noturno, a frase tem dois sentidos. Minha cabeça foi pelo segundo sentido, por isso é que eu fui à noite à estação para reservar um lugar do Senhor. Se o seu trem era das 8 da noite, por que o senhor não escreveu logo trem das 20 horas? A confusão seria evitada. Portanto, concluindo com um e-mail assim, com tantas falhas de sintaxe, de pontuação, de vocabulário, até ortografia, eu nunca ia poder adivinhar as ideias que o senhor tinha na cabeça. Maria, como é que eu deveria ter escrito esse e-mail?
agora vem a gramática normativa. Quando a gente escreve 10 horas, 20 horas, etc., é preciso colocar a abreviatura correta da palavra, horas, isto é, o H, como manda a gramática. Para uma melhor compreensão, Maria, compre para mim uma passagem em cabina com leito no trem das 20 horas de amanhã, quarta-feira, para o Rio de Janeiro. Esse é um e-mail claro. Eu faria exatamente o que o senhor estava querendo. Quem sou eu para ensinar para o senhor? Mas já que o senhor perguntou, eu preciso ser bem honesta, pois falta só uma coisinha. Eu achei que o e-mail estava um pouco seco. Da próxima vez, o senhor poderia colocar um por favor ou um muito obrigado? A gente faz o serviço com mais boa vontade. Quer ver como ficaria mais bonito? A gentileza na escrita do texto. Aquilo que a gente... Maria, por favor, providencie para mim uma passagem em cabina com leito no trem das 20 horas de amanhã, quarta-feira, para o Rio de Janeiro. Muito obrigada. Essa não é mais, essa já é outra história. Então, vocês perceberam? Parece simples. Ele achou que ele estava se comunicando, mas ele não estava se comunicando. Na cabeça dele, a comunicação estava acontecendo, mas a secretária não conseguiu absorver. Ela foi aquilo que ela entendeu. Justamente o que a gente estava falando aqui. E olha como quando tem a comunicação, quando ela fala com ele, né, a coisa começa a ficar mais clara. E ele começa a entender. Pessoas que trabalham. Então pode ser a Valquíria, pode ser a Márcia, né? A data. Pode ser a Mônica, a Mariana, né? A data, talvez a data aonde? Eletrônico. A data já vem eletrônica. A data já vem eletrônico, mas está faltando outra data. A data que ele vai viajar. Exatamente, para quarta-feira, 12/10. Vocês estão vendo? Né? Que quarta-feira? Hoje nós estamos na quinta, mas poderia ser, nós estamos na terça, pode ser no domingo. Essa quarta? Sim. Aí não, eu vou viajar no feriado. Vocês estão vendo? Então, quando a gente manda... Ele poderia ter mandado na segunda ou na terça, né? Exato. É algo bem assim. De amanhã, né? Então, desde que ela recebeu e que o amanhã seria quarta-feira. Ah, tá. Hoje é terça, então isso amanhã. mesmo. Amanhã, quarta, ainda dá pra passar. Ainda dá pra Esse aí, o E- amanhã. Esse amanhã ainda dá. Depende do dia que ele leu o e-mail. Se for igual eu que leio uma semana uma depois. semana Mas depois. aí vai saber Então, onde já passou, já. Já passou, mas tem gente que não se atenta na data. Então, quanto mais detalhes, Melhor gente, pecar pelo excesso. é melhor, mesmo porque se depois comprou errado, perder, aí é onde é resgatado. Mas espera um pouquinho. Ah, não era do 12. Ou põe errado lá 13, mas 13 é quinta. Então vamos ter que checar. Espera aí. 13 é quinta-feira. É quarta-feira ou... Ah, não, era 12. Então tudo bem. Então, isso é fundamental. E isso acontece todo... Eu chegando aqui hoje para a palestra, eu sou supervisora de ensino, me ligou o diretor, da qual meu setor, e falou: Andréia, pelo amor de Deus, perdi uma convocação. Que era para mandar o professor e a cidade é longe. Né? Eu falei, é possível mandar? Só passa ônibus, uma vez por dia já foi o ônibus. Né? Então não dá. Por que perdeu? Porque não chegou o e-mail. Eu falei, então imediatamente você vai mandar para o gabinete documentando que não recebeu, então houve uma falha, não mandaram para a escola dele. Então que não recebeu e por conta de trânsito e falta de transporte não é possível atender a convocação. E vai já documentar. Então, quer dizer, porque convocação não pode perder, convocação você tem que ir, né? Diferente de convite. Então, você responde por. Então, essa comunicação, gente, esse trabalho que a gente tem, que é o nosso trabalho dos e-mails, essa comunicação do local de trabalho, que é o que nós estamos tratando, ela tem que ficar muito clara, né? Enxuta e clara. E tem que vir com todas as informações, né? Então, por favor, providencie, né, para mim uma passagem, quer dizer, para quem que é, né? Como é que é, se eu quero com leito, se eu quero sem leito, tal, né? O horário, como disse, 8h20,
né? E que dia que é, tal, peca por excesso. Amanhã, quarta-feira, na outra 12/10, ou para quarta-feira, próxima semana, para não faltar nada. Ela também poderia ter respondido para ele com o antigo, assim, não entendi, é 8 da noite, a passagem para tal horário, ela poderia também ter feito isso. Antes de ir. Exato, porque ficaria Ela também. era experiente, ela era recém-contratada. Não vem defendendo a Maria, não. Não vou pensando com a cabeça da Maria, entendeu? Por exemplo, ela acabou de entrar no trabalho, ela quer mostrar serviço. Ele falou para eu ir lá e reservar. Ela queria mostrar serviço. Só que para ela chegou toda contente, certinho. E tem aquela pessoa também que gosta de documentar, né, gente? Que diz assim, olha, prezado fulano, mais uma vez o seu arquivo não abriu. É verdade. Então, parece assim que o que você faz, o teu trabalho não tá legal. E aí também, né, você fala, puxa vida, prezado fulano, não ficou claro que Então, já trabalhei assim também, olha, faltou um espaço na sua prova, né? Então, devolveu a prova porque faltou um enter, né? E aí, às vezes passa, olha, o cabeçalho desconfigurou, aí parece que o teu trabalho também, né? Tem isso. Agora, então, tentar colocar com a maior clareza, por isso que é importante, né, as informações. E entender também que o e-mail, gente, não é para qualquer coisa, né? Eu não posso também ficar documentando, assim, por e-mail tem coisa, eu não vou ficar mandando um e-mail institucional para você, para cada coisa que eu quero saber também, né? Então, há vias mais rápidas também. Então, eu acho que tudo é a medida, né, gente, que se usa, né? O e-mail institucional para tudo, não. Mas nós estamos falando de nós aqui, de um curso de formação. Quando formos escrever, fazer esse exercício, né? Será que não faltou nada? Porque também no rápido, ou, vou mais, hein, gente, no Ctrl+C, Ctrl+V, é muito o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente faz, né? E aí a gente faz isso, às vezes vai com o nome da outra escola, porque a coisa é tão rápida, então de conferir. Porque às vezes tem coisa que não é para aquela comunicação. E de olhar elementos essenciais, que é a data, né? O quando. Ortografia, se tiver dúvida, ortografia é o fim, gente. A Maria, eu defendo Maria. Maria sabia escrever certinho. Sabia colocar o H da hora certinho. Ela era inexperiente, gente, mas ela se colocou pro gerente. A cabecinha dela pensava de um jeito diferente da dele. Gente, eu defendo a Maria. Ela defende a Maria, né? Então, é tudo isso. Não vou nem entrar nesse mérito, vai virar o julgamento de Maria aqui, né? Mas faz sentido, gente? Então, olhe pra isso, olhe pra tudo isso, hein? Às vezes o que é claro pra você não é claro pro outro. Eu dei um exemplo passado de uma aluna que queria denunciar o professor porque ele escreveu prolixo na prova. E ela entendeu pro lixo. E aí ela falou, não, eu fui humilhada, né? Só porque tinha alguns erros, palavras repetidas. Ele mandou jogar no lixo, chorava, tal. Aí tinha que escrever prolixo. Era prolixo. Então, prolixo, Não, bem, na verdade é poder de síntese, não é contigo, né? Não é, nossa, eu sabia, ele gostava de mim, não sei o quê, sabe? Umas coisas assim, a gente tá falando de universidade. Você salvou a menina, cara, é pra sacar. E o professor, né, Você salvou. não é? Então, tomar muito cuidado, gente. É levar o exercício, tá? A gente não vai levar modelo para escrever, mas esse exercício de o que está na minha cabeça, né? E o que parece óbvio, sabe aquilo tava óbvio? Né? Pra ele tava óbvio, né? Pro gerente. Exato, talvez acostumado com a outra secretária. É muito comum fazermos ofício, né? E às vezes nós formulamos lá e damos para um colega ler. Por favor, leia para mim, vê se está claro. Se a pessoa leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente me devolve. Não está claro? Só pela leitura dele, ele lê. Obrigada. Se a pessoa leu 3 vezes, a gente tem um hábito, sim, de pedir para um colega ler. Porque vicia, né? Ó, passou uma data que a professora Oene viu, eu vi, sim, e passa. Quantas
questões de concurso anuladas? Estou falando de Vunesp, de Carlos Chagas, Fundação. Imagina quantos crivos, gente, teve, e às vezes passa 2 alternativas iguais. É muito comum isso, ó, foi anulado 2 alternativas, não tem resposta certa. Quantas pessoas revisaram e pode acontecer. Não é? E é isso mesmo, o colega já ficou ali, não está claro quem vai receber, né? Tem o assunto é claro lá, né? Tem a data, é convocação, o que é, né? De preferência checklist, né? Mastiga lá para a pessoa que vai ler, atentar-se a isso, prazo para resposta, tal do tal, né? Põe itálico, negrito, grifa, né? Segue tutorial, o link, checa se o link abre, se você vai mandar um tutorial, Então, todas essas informações, e também não vai fazer mais ofício de 2 páginas, né, gente? Ninguém merece, né? Tudo bem? Sobre esses assuntos, você vai abordar, eu acredito. Não, mas fica à vontade, pode ir depois eu... Agora, tudo isso você vai abordar. Agora seria o caso aí, vou falar difícil. Isso. Vou contar o caso do júri de queijo. Não sei se vocês já conhecem. O caso Júri de Queijo do Baú, relembrando com Gaudêncio Torquato nas porandubas políticas. Certa vez, um ladrão pulou o muro da casa de Rui Barbosa para roubar uma galinha. No alvoroço, o grande tribuno acordou do profundo sono e se dirigiu ao galinheiro. Lá chegando, viu o ladrão já com uma de suas galinhas e passou o carão. Não o interpelo pelos bicos de bípedes, palmípedes, nem pelo valor intrínseco dos retrocitados galináceos, mas por ousares transpor os umbrais de minha residência. Se for por mera ignorância, perdoo-te, mas se foi para abusar da minha alta prosopopeia, juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados, que dar-te-ei tamanha bordoada no alto da tua sinagoga, que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. Rui Barbosa, o ladrão, é o título, desculpa aqui, o ladrão, pasmo e sem entender patavina, tascou. Como é, doutor? Posso levar ou não a galinha? Olha aí, né, a dificuldade mesmo, dificuldade. A gente usa esse tipo de linguagem. A gente vai entendendo pelo contexto, né, o que ele estava falando ali. Mas você não usa. Né? Como que você vai? Ainda mais com uma ladrão de galinha, tadinho. E pula o muro para pegar as galinhas. Vem um homem e começa a falar daquele jeito. Eu levo ou eu... Não é? Tem só um exemplo, né, de uma aluna da 3ª série do médio, gente, que era o antigo colegial, né? E aí ela chegou para mim, uma escola da qual eu era diretora, uma escola muito humilde, e ela falou assim: Dona Andréia, a senhora me dá uma folha? Né? Aí eu falei: folha? Eu falei pra ela: não, folha não. Falei pra ela: folha, né? Folha. Aí ela falou assim: a senhora entendeu, né? Eu falei: sim, eu entendi, mas você está no ensino médio, né? Uma moça estudada, linda, então, folha. Por quê, gente? Onde ela vivia, todo mundo falava folha, né? Eles falavam, eles declinavam o verbo, né? Então, assim, o que aconteceu, né? Não, eu tava quieto, eu tava. Aí veio, eu também tava quieta aqui, aí você também, né? Veio, eu tava quieto. Isso, se você querer, eu tava quieto, você vem. Então, eu tava quieto, e eles usavam muito, né? Então, é o código, gente. E o código é um dificultador. Imagina você ter que decifrar o código e ainda aprender, e ainda entender. Né? Então, são dois movimentos. Né? Então, por que não aprende? Por que é tão difícil? Porque na casa dele não se fala assim. Essa linguagem, essa formalidade toda.
Então, nós foi lá, né? Então, olhar para a realidade, né? Um dia um aluno falou assim, Dona Andréia, né? A senhora rouba? Eu falei, não. Eu falei assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, todo mundo rouba. Assim, eu falei, como assim? Ele falou, por exemplo, eu vou com meu pai e meu tio. Então vamos supor que tá vendendo abacaxi. Enquanto meu pai e meu tio tá conversando, eu tô tirando os abacaxis do carro, né? Ou por exemplo, vamos supor que a gente passe, tem um muro e tem lá um pé de goiaba, um negócio. A gente para, aí a gente dá um jeito de catar e leva. Todo mundo rouba, ele falou. A senhora não rouba? Sabe? Ele não acreditou não, gente. Mas assim, o que eu aprendia com essas crianças, com essas histórias, né? Eles até falam que dá para escrever um livro, né? Porque é a realidade, né? É a realidade deles e a maneira como, então, o código pode ser um dificultador. Então, olha para quem você está escrevendo, né? Posso contar uma Claro, história? eu acho que a ideia é essa, a gente rememorar, gente, não é? Para quem que você está escrevendo? Quem que vai ler aquilo ali? Falando de historinha ainda, de coisa engraçada de aluno, né? Eu dava aula numa cidade pequenininha e eles gostam assim da gente, gostam de contar os causos, né? Eu lembro que eu cheguei na sala de aula, o menino estava lá e falou, professora, você não sabe o que aconteceu aqui. Aconteceu um acidente, aí ele descreveu todinho o acidente e a gente prestando atenção dele falar daquele jeito simples dele, mas comunicativo, se comunicava muito bem. Aí ele falou, você não sabe, você sabe por que aconteceu esse acidente? O homem estava bêbado. Gente, muito, não tem como você não rir. Do jeito da pessoa, ele estava bêbado. Você acredita que ele estava bêbado, professora? Gente, pra gente é engraçado, né? A classe riu, lógico, e não tem como você, mas ele não se, sabe, se manifestou assim, o linguajar da pessoa, dentro, é igual o barrê, né? Vou barrer ali na frente. A frase inteira aí tava bonita, né? O homem tava bêbado, né? E ele se comunicava muito bem. Ele se comunicou, ele me contou a história todinha. Cheguei, ele contou, fantasiou, assim, né? Dando a entender como realmente foi triste aquilo que aconteceu, mas o homem estava bêbado. Você acredita que o homem estava bêbado? Exato, e é o contexto local, gente, né? Então, para aquela comunidade não adianta. Você vai, onde você está inserido? A gente sempre fala isso. Nós, professores, a gente dá aula em vários lugares. Na verdade, a gente trabalha mais com formação e o professor é que dá aula. Mas, por exemplo, pode ser numa fundação casa, pode ser num presídio, pode ser numa EJA, né, numa educação de jovens e adultos, pode ser num hospital, a educação hospitalar, a criança não pode ir. Então, eu preciso olhar para aquele ambiente, né, e adequar a minha comunicação para aquela aula. Então, eu não vou dar aula, uma alfabetização de adultos, igual eu dou aula dos 3 porquinhos, uma alfabetização de crianças. Olhar para o contexto. Uma vez uma mãe, ela falou pra mim que o problema, né, que eu chamava, mãe, mas toda hora, né, apronta e tal. Falou, o problema da nossa família é que é estruturada. Entendeu? Eu entendi, é desestruturada. E ela falou, é uma família estruturada. E ela falava várias vezes, sabe? Uma família estruturada, acontece isso. André, só para fechar aqui, isso que acontece, né, a gente tem que respeitar a variante linguística de cada local. O que acontece? Né? Ele falou isso, ele se comunicou, ele estava preocupado em se comunicar e ele fez a comunicação. Então a gente tem que às vezes tomar um certo cuidado, porque cada lugar fala-se de uma forma também, né? Então você precisa ver para que você está cuidando, aquela comunicação, naquele momento, ela é verbal, você se comunicou, você deu um recado? Perfeito. Agora, para você escrever, para você relatar, você precisa filtrar aquilo que você vai fazer. Né? Foi engraçado, menino? Foi. Engraçado, Beldo, né? Mas ele se comunicou perfeitamente. Ele usou, ele enfatizou, ele viveu ali todo aquele drama que estava acontecendo. Uma palavrinha, né, deu uma leveza, vamos dizer assim, porque foi engraçado. Aquela história trágica deu uma leveza. E a gente respeita.
Porque é a forma da pessoa falar, é a vivência dela, é como barrer, né? Eu já ouvi falar há muito tempo, eu não escuto mais falar barrer. Cozinha, né? Eu já ouvi falar, vou cozinhar. É da região, às vezes, da pessoa, ela não fala cozinhar, ela fala cozinhar. E eu entendo. Se ela está numa situação informal, perfeitamente compreensível. Uma vez foi pior ainda, gente. Uma professora. Ai, perdão. Viu, professora, quando você muda também, assim, eu viajei bastante no Brasil, assim, você vai em vários estados, a comunicação é totalmente diferente, as palavras mudam muito em cada local, tem uma diferença até para você às vezes entender o que eles estão querendo dizer em cada local, é totalmente diferente, principalmente o Brasil, né? A gente pegar aqui, né, Bauru, Piracicaba, que está bem próximo, eles mudam um jeito de falar, é totalmente diferente, né? Eu sou paulistano, eu tenho algumas coisas que eu falo do paulistano, então o pessoal não entendia muito bem aqui, então tem tudo isso, né, que a gente tem, que a gente traz pra gente também. Verdade, eu também sou paulistana, né? Você fala árvore, vocês conseguem falar árvore? Gente, não dá pra fazer, né? A gente fala árvore, verde, né? E aí fala, nossa, né? Fala cantado, né? Quando nós estávamos falando, né, em documentos oficiais, olha aqui as modalidades usuais nas empresas e nas repartições. Vocês, né, trabalham a redação administrativa, relatório de reunião, avisos, edital, requerimento, carta comercial, carta inicial, correio eletrônico, a correspondência interna, né, precisa ser bem redigida. É assim, é atenção, né? Eu acho que seria mais atenção, assim. Você vai fazer, você vai mandar um aviso, prestar atenção, né? Faz o rascunho ali, depois lê, veja, é isso mesmo que você está transmitindo, né? Parar para pensar mesmo o que foi escrito, né? Exato. Alguém tem dificuldade, gente, para escrever aqui? Reconhece que tem? Sim, mas qual seria a dificuldade? No meu caso, eu não consigo expressar o que eu penso. Às vezes a palavra, para mim escrever, está diferente na minha cabeça. Então eu não consigo pegar a palavra que eu quero na minha cabeça e colocar no papel. Vocabulário, né? Para mim, eu acho que a minha cabeça pensa Acho que muito tem mais tanta rápido. ideia. Muito mais rápido. E na hora de eu colocar no papel, eu não consigo colocar no Selecionar. Isso. Exato, mas olha só, todos nós viemos de uma escola, né? E por que nós não aprendemos isso na escola, né? A gente saiu, uma falha às vezes, né? De escrever, de escolher, né? Então fica uma reflexão também. Nós viemos de uma escola, por que é tão difícil? É igual se falasse assim, ó, gente, então agora arranquem uma folha, prova relâmpago. Alguém já passou por isso? Prova relâmpago, tá? Coloquem o nome e vocês vão escrever tudo que vocês entenderam até agora da palestra, tá? E aí, nossa, né? Ele anotou. É pra fazer isso mesmo? É lá. Não. É pra fazer. Meu Deus, deixa eu colar nele que tem tudo aqui, né? Perfeito. Eu anoto tudo, só aquela que, né? Mas é uma questão de organizar mesmo. Quando a gente se vê numa situação, por exemplo, olha, você tem que mandar um ofício, né? Então, por exemplo, tem um formulário, um manual. Do manual você tem que selecionar para que fique claro e comunique, né? Ou alguma coisa da Funprev, por exemplo, que é interessante a todos, eles têm que saber uma mudança, uma cláusula, um prazo para entrega de documentos, né? Como é que eu faço essa seleção que chegue para todos aqui e não aconteça como telefone sem fio, que foi assustador, né? Mas que todos entendam, que não gere um caos, né? Por exemplo, um caos ou atolem lá o telefone e dizer assim, escuta, mas quem que faz jus? Né? É para todo mundo? É para quem está no final? Para quem ingressou em 2005? Para quem ingressou em... Né? Então, pensar por extenso, gente. A gente tem que fazer esse exercício de pensar por extenso para dizer, olha, quem vai ler, que dá muito mais trabalho depois você explicar. Ou ainda, mandar um outro e-mail, né? Retificando, né? Ou ratificando, ou complementando. Muitas vezes, não sei se acontece aqui, às vezes por exemplo, são 3 comunicados diferentes, um ratificando o outro, né? Tornando sem efeito, ou complementando, né? Porque não se pensou por extenso, né? Porque faltou alguma informação. Então, a hora de olhar para todos esses documentos aqui,
eu preciso ver, o que eu estou escrevendo? É um relatório de reunião? Então precisa ser detalhado, tá? Quem pediu a palavra, que horas que pediu, o que complementou, né? E as informações básicas, tem que ter data, reunião de quem, né? Nas dependências, onde nós fizemos? No 3º andar, numa das dependências, auditório da Prefeitura Municipal de Bauru. Você queria falar? Não, eu ia comentar, mas tem situações que às vezes a comunicação está praticamente desenhada. E não sei se por conta de insegurança ou, sei lá, para chamar atenção, às vezes a mesma pessoa faz pergunta de uma coisa que já está... Não sei se é o caso dessa situação que ela destacou, mas parece que a pessoa quer, sei lá, puxar assunto, aí fez uma pergunta do que já está escrito ali, que todo mundo entendeu. Acredita, a pessoa não entendeu. Aí nessa situação, o que Então, aí não é escreve e explica, mas ó, pensem, gente, eu não sei como é que é. Quantos e-mails a gente responde por dia? Né? Isso quando não acontece assim, por exemplo, começa a chegar às 5 horas, não sei se tem isso aqui. Aí você chega no outro dia, a impressão que dá é que você já está atrasado, porque a caixa já está cheia de e-mail. Aí você começa a ler, mas você não tem só esse. Aquela leitura nossa, né, gente? Aquela uma lá, não é? Dinâmica você tem que dar conta. É onde você não entende. Então, entender isso também. A pessoa não vai sentar, não vai. Aí, nesse caso, a gente tem que responder. Evitar ficar retificando toda hora, que é pior. E tomar o cuidado no que precede para escrever. Né? Eu tenho colocado em negrito aquilo que interessa. Por exemplo, prazo, né? Quando é que é, para quem que é, por exemplo, cartões do Bolsa do Povo para alunos do ensino médio. Então já sabe que não é fundamental. A minha escola do 1º ao 5º tem cartão? Ó, para alunos do ensino médio. Não, da escola de ensino médio, né, no caso. Então a escola é de primeiro, não. No grupo de WhatsApp, quando você coloca assim, só responda quem tem interesse, aí todo mundo começa. Eu não tenho, eu tenho, eu não tenho. É verdade. Exato, exatamente, gente. Então, quer dizer, aquela coisa, né? Em grupos de alunos, às vezes. Então, preferência não estar em grupo, né? Pelo menos é a minha preferência, né? Então, é o que vai cair na prova, dá uma dica, né? Imagina, gente. Então, aquelas coisas. Então, olhar, ó, edital. Edital não tem conversa, gente. Tem uma coisa que não tem conversa, é edital, tá? Por exemplo, diploma no ato da posse. Vou tomar posse, tem que trazer o diploma. Aí a pessoa pergunta, mas eu não me formei. Posso? Né? Nossa, ué, você não se formou. Se no ato chamou, né? Saiu no Diário Oficial, né? Você vai chegar aqui, olha, eu vim tomar posse para entrar em exercício. Se nesse dia você tiver o diploma, você pode. E aí o que está escrito lá, diploma em, vou pegar um exemplo nosso, né? Letras vernáculas, licenciatura plena, né? Para a língua portuguesa. Então, mas olha, ele fez comunicação, pode? O que está dizendo o edital? Letras. Então não. Mas ele fez uma especialização depois que... Pode? Não. Então, edital, gente, tá escrito no edital, não tem conversa. Porque a pessoa, se ela entrar, ela vai ganhar. Ganha. Então, quem faz edital precisa colocar muito reparo. Prazo para recurso, né? Que é dia tal, como é que vai ser. Pensar em tudo. E tomar cuidado com os Ctrl-C, Ctrl-V, né? Porque os concursos variam. Tem prova prática, tem outros que não tem. O e-mail a gente falou bastante, né, Eni? Falamos, o e-mail acho que tem alguns exemplos aqui, André. Tá. Não, agora vai falar um pouquinho da fala. Né? Da fala, acho que é melhor voltar ainda um pouquinho, só pra gente pegar, né? Peraí, eu acho que tem aqui, ó. Aqui o... Quer falar desse? Texto. Não, aproveitando o que você estava falando, né? Isso. Eu vou voltar lá na fala e na escrita. Aproveitando, né? Olha lá, o time da empresa, aquilo que você estava falando. Atesto para o devido fim, como eu devo, ó, nome completo. Aí seriam mais uns exemplos mesmo, mas a gente volta aí, Andréia. Tá? Vou na fala da escrita e depois era só para pegar um gancho que foi acho que você estava falando, né? Aqui, né? A fala é distinta da escrita, não escrevemos conforme falamos, a não ser que o texto pensa isso. De repente um escritor
está escrevendo uma narrativa literária e precisa escrever como a personagem fala ali. É válido. Vai reproduzir como é lá. Porém, quando nós vamos nos comunicar, querer dizer exatamente o que nós precisamos passar, a mensagem que precisamos passar, nós não podemos usar conforme a gente fala. Né? Olha, eu falo, né? Nós vamos falar, né? Tá vendo? A gente tem uns vícios na fala. E quando eu vou escrever, não, eu tenho que pensar. Devemos fazer a distinção entre as duas partes da linguagem oral e da linguagem escrita. A gente sempre usa assim um exemplo, né, coisa de escola. Você vai numa igreja, a gente fala que é uma roupagem, né, que a gente tem nas palavras, na forma de escrever, na forma de falar. Você vai numa igreja com uma determinada roupa. E você vai a uma praia com uma determinada roupa. Dificilmente você troca. Você já pensou se aparecer na igreja? Você vai à praia? Já tem gente indo, né? Já tem? Já. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Onde eu vou utilizar essa fala, onde eu vou utilizar essa escrita. Né? Uma não deve se fundir à outra, a não ser que seja uma característica, como eu disse, da narrativa. Agora, as diferenças. Língua falada e língua escrita. Não devemos confundir língua com escrita, pois são dois meios de comunicação distintos. Para nós chegarmos até aqui, onde nós chegamos, Andréia e eu, quando nós pensamos em elaborar essa palestra, a gente se falou. O que a gente fez? Depois ela passou o conteúdo para mim. A gente não se falou pessoalmente, mas a gente foi se falando pela internet. Mandava e-mail, ela olhava, ela mandava de volta e a gente foi se comunicando, tá? Então, primeiro a gente falou, ela me passou, olha, eu entendi. Então tá, então me manda. Por quê? Ali eu já concentrei onde eu precisava me direcionar, tá? A língua falada, ela é mais espontânea. Olha, a gente conversou, a gente brincou, vocês deram alguns exemplos, a Andréia deu, eu dei alguns exemplos também, pessoais. Ela é diferente, né? Ó o né de novo, né? Isso aqui é uma coisa que eu preciso corrigir, mas quando eu vejo eu tô falando né. Abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Acredito eu que o que foi dito até agora por nós e pela participação de alguns, ficou claro. Né? Ninguém ficou, meu Deus, eu não entendi, a não ser o juridiquês lá do Rui Barbosa, né? Mas deu para entender pelo contexto. Agora, ela é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas e por então eu posso falar aqui para vocês e me posicionar. Alguém vai falar comigo, eu posso, olha, a pessoa está vendo que eu estou prestando atenção nela. Ou eu posso fazer isso aqui, ó, né? Não mandou bem, né? Ou eu posso... Então, a minha fisionomia diz aquilo que eu estou achando. E o tom de voz também, né? Que a gente... Olha o né de novo. Só na minha contagem já foram uns 4, fora que eu já falei mal né? É que aparece, precisa sair. A língua escrita não é apenas a representação da falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante. Isso a gente fala, eu falo sempre para os alunos. Eu trabalho com a escrita dos alunos. Então, isso eu sempre digo a eles. Quando vai fazer a redação, pensa que sou eu que vou ler. Eu vou estar na minha casa, sozinha, eu e a sua redação. Não é, porque muita gente ouve, professora, mas é isso que eu queria dizer. Não, querer dizer, nós estamos ali, ó, eu posso falar, eu não entendi. Não, explica melhor. Mas na escrita não tem, você não tem como. Mas vale o que está escrito. Então, a gente passa e coloca umas observações. Ó, seu texto deverá conter contexto, coerência, coesão. Por quê? Ele é um trabalho solitário. O escrever é um trabalho solitário. O falar, não. O falar, nós estamos aqui nos expondo. Quero falar, me dá um sinal aqui, eu entendo, chamo a pessoa.
Enfim, o escrever não. O escrever sou eu e aquilo que eu aprendi. Como você falou, né? A palavra não vem. Aí a André ainda colocou, né? Como a gente fala que não vem se nós estudamos praticamente a vida inteira, né? Então, um exercício que pode ser feito, você vai falar sobre um tema. Eu sempre vou puxar sempre para a minha área, né? Eu vou falar sobre coerência, por exemplo. Eu vou buscar textos e informações que me remetem à coerência. Essa história da Maria, que alguns, né? Essa história da Maria... Levou pro coração. Levei pro coração, levei. Essa história da Maria, ela foi buscada de um livro, Escrever Bem que Mal Tem. Quer dizer, eu precisava falar sobre comunicação. Então, o que eu vou buscar? Aí é a ajuda, aí é que entra a ajuda. Você está com dificuldade em alguma coisa, procura, aquilo te dá ideias. É assim que a gente vai trabalhando com as palavras, porque não vem, gente. Aluno senta na tua frente e fala assim, ai meu Deus do céu, as palavras não vêm. Não vem, você não vai psicografar, você não vai fazer nada. Você tem que pegar o que você tem e escrever, não vai. Não adianta você ficar ali, ó. Não vem. Tá? Tem um exemplo, gente. A gente faz a correção das provas, né? Vistas de prova. Então, os alunos fazem a prova e aí na próxima semana, um por um, fulano de tal. Então, ele senta, ele vai assinar e vai levar a prova dele, né? Pra casa. E aí, quando eu falei, mas você errou essa questão, foi falar tanto em aula. Aí eu não sabia. Quando você começa a ler, olha aqui, para o autor, 2016, no tal, do tal, ele já fala a resposta, ele sabia. Quando você lê para ele, professor, mas eu sabia, não acredito. Por que não lê sozinho? Olha a entonação, é diferente. A gente depois vai fazer um exercício na quinta sobre uma herança que vocês vão ver para quem é que vai ficar a herança, vocês que vão dizer, que é o uso da vírgula. Então vai ser bem legal, né? Porque tem tudo a ver, né? Então prestar atenção nisso, na cabeça do outro, de quem vai ler, né? De escolher aquilo que precisa ser falado, né? De checar a fonte, checa a fonte, verifica, porque consertar dá muito mais trabalho do que a primeira vez. E se não foi isso que eu queria dizer ou falar, escrever é complicado, né? Exatamente, né? Superlota telefone, vira telefone sem fio, vai lá na FUNPREV que tá aposentando todo mundo, é hoje, chegou aqui, ó. Né? Não, mas eu só tenho 5 anos, pode ir, é pra todo mundo. E é só hoje, ó, tá aqui o prazo, tem que aparecer pronto. Já pensou, gente? Lota lá a FUNPREV, né? E aí tem que explicar. Então, cuidado com isso. Mas ela, segundo o autor, aproveitando o exemplo que ela colocou, aí a diferença de compreender e interpretar, né? Compreender, você compreendeu aquilo que está escrito, você interpretou, a interpretação, ela já requer mais uma vivência, e às vezes o autor, ele coloca situações que você precisa ter conhecimento linguístico atrás. Então, por isso que é muito mais difícil. Como é que eu vou saber o que ele queria dizer? Através do conhecimento adquirido. O compreender é aquilo que está escrito. Segundo o autor, está escrito ali o que ele está querendo dizer. Tá? Então, é só você assimilar e recortar. Agora, o interpretar, ele já vem de vivências, né? De vivências mesmo de escolares, de vivência de vida, de conhecimento, tá? Eu passei. Onde que eles falam? Aqui. A língua escrita não é apenas a representação da fala, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, mímicas, isso que a gente acabou de falar aqui. A língua falada. A elaboração do texto escrito, assim como o texto oral, envolve um objetivo do locutor.
o entendimento desse texto não diz respeito apenas ao conteúdo semântico, mas à percepção das marcas do seu processo de produção. E essas marcas orientam o interlocutor no momento da leitura, na medida em que são pistas linguísticas para a busca do efeito de sentido pretendido. Tá? Então eu preciso assim, nós aqui, eu sou a locutora nesse momento, vocês são os interlocutores. Qual é o meu objetivo com vocês? Para que vocês consigam captar aquilo que eu estou dizendo, que a Andréia está dizendo, ou que algum colega se colocou de alguma forma, tá? Então nós precisamos aqui, ó, envolve esse objetivo. Nós estamos falando sobre comunicação, porém, nessa comunicação que nós fizemos, uma sequência do que nós queremos, o espaço foi aberto para muitas vezes algo engraçado que aconteceu, uma vivência pessoal, e isso não atrapalha o conteúdo que nós elaboramos para vocês, tá? Então tem que ter aí, qual é o nosso objetivo com vocês? Qual o objetivo de vocês estarem aqui também, tá? E entender. Aí vem os níveis da fala, nível coloquial, que é o cotidiano que a gente fala, é a fala que a maioria das pessoas utiliza no dia a dia, o informal, o espontâneo. Agora eu estou usando o nível informal, o coloquial. Se eu for fazer um relatório sobre aqui, se eu estiver sentada aqui, observando a Andréia falando, eu tenho que mudar eu tenho que pensar, eu vou rascunhar primeiro. A Andréia se apresentou o Eli, falou, review, marará, eu vou lá. A hora que eu chegar em casa, eu vou sentar, vou passar o relatório para a direção, um exemplo. No dia tal, a Andréia, PL, foi, blá, 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 os assuntos abordados foram, tá? Entendeu? Então eu estou aqui, saindo do coloquial e indo para o formal, culto, que é esse aqui, ó. É o nível da fala utilizado para as pessoas em situações formais, onde eu pego, traduzo isso para a escrita de uma forma diferente. E até falar, a gente está falando formalmente e informalmente aqui. Nós estamos usando as duas formas, escolhemos às vezes as palavras para falar. E a gente vai, na hora de fazer esse relatório que eu estou falando para vocês, eu vou escolher cuidado com o vocabulário e obediência das regras gramaticais estabelecidas pela língua. E no texto da Maria, ela chamou o chefe ali, ó, reserve, é com S, não com Z. Horas, né? Horas, extenso, é o H minúsculo. Quer dizer, ela teve, por ela ser nova, vou eu lembrar da Maria. Não, eu estou dizendo assim, lembrando, porque é verdade, ela teve cuidado. Né? O cuidado dela foi, ela não entendeu, ela entendeu aquilo, mas ela observou determinados deslizes, né, da língua do patrão. Aqui, ó, informal. Aí, professora, eu e os brothers, tudo tipo assim, não estão achando maneiro as paradinhas do mil português. A cara da professora. E ó, o português, ó, tá vendo? Ó as marcas da fala, ó, professora, eu e os brothers, ó, botou até um centro nos brothers aqui, ó. Tudo tipo assim, não estão achando maneiro, ó. Isso aqui, né, não existe isso. As paradinhas do new, a mistura, português, inglês, é formal. A professora não entendeu, mas dá para entender. Não dá, né? Dá, mas é a linguagem informal. É que no momento aqui, né, ele deveria se dirigir à professora de uma forma diferente, né? Não assim, dessa forma como ele colocou. Mas para ficar claro, né, uma linguagem informal é assim. Linguagem informal coloquial. E aí, cara, topa assistir o jogo lá em casa? Tô indo comprar umas cervejas e apareço lá depois, beleza? A formal. O senhor comparecerá à reunião marcada para terça-feira? Não, pois estarei em São Paulo. Por favor, mantenha-me informado. Tá? A diferença, né? Até o tom. Tá bom, né? Tá? Eu acho que é isso. Depois ela vai fazer o texto escrito. Lá. Eu acho que o que fica aqui também, gente, é gravar o seguinte: a formalidade no serviço público. Né? Então, o serviço público, ele pede a linguagem formal. Né? E aí, na quinta, a gente vai continuar sobre isso.
Então, Gente, na quinta eu não venho, eu estarei trabalhando, mas eu quero aqui desejar, né, a vocês uma ótima palestra, um mini curso, que eu tenho certeza que a Andréa vai abrilhantar como sempre. E foi um prazer ter vindo aqui, conhecido vocês e colocado um pouquinho da experiência da gente como profissional, né, Andréa? Tá bom? Então que vocês tenham aí sucesso. Mais. obrigada.